Bom dia com alegria, são 7h59 e eu tô aqui esperando você entrar. Charlie Brown, Snoopy, um monte de contraçãozinho. Você, meu amor, que entrou, eu e o Rei Salomão cá entre nós. Vamos tomar nosso café juntos? Delícia. Simone linda, tava sentindo sua falta. Bom dia, minha linda. Que bom que você está aqui. Então, 173 dias que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 9, verso 4. Né? Então, depois de 3 versos bem duros do Salomão, hoje ele abre uma frestinha para a gente respirar um pouquinho. Não é uma solução mágica, não é um consolo fácil, mas é algo mais simples e muito mais poderoso, né? Ele lembra porque que apesar de tudo, ainda assim vale a pena viver, né? Ele está falando de uma esperança realista, vale a pena viver. Então vamos ao verso. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Angélica, bom dia, querida. Vou reler o verso. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo que o leão morto. É um verso curtinho, quase provocador, mas também é libertador, né? Então, vamos ver a visão sistêmica. Ele vinha falando que o mundo não é justo, todos nós vamos morrer, né? E que a gente não controla os efeitos da vida, que as coisas acontecem, que o destino não faz distinções, tudo é acaso, e que no verso de ontem ele dizia que quando o coração não aceita a realidade, ele se desorganiza, né? Mas hoje ele fala algo muito importante, que enquanto tem vida, tem possibilidade. Tem sim possibilidade, tem sim escolha. Não aquelas que a gente não controla, mas tem muita escolha que a gente controla. Então, sistemicamente, isso é fundamental. Claro que nas constelações a gente vê isso com clareza. Um sistema só pode se reorganizar onde tem vida, né? Só quem está vivo pode incluir quem foi rejeitado, ou reparar, ou fazer uma escolha diferente. E ele só pode fazer isso agora, no presente. E só agora, no presente, que algo novo pode acontecer. Então, só quem está vivo. O leão morto, aqui quando o Salomão fala de leão morto, ele está falando do leão como uma imagem ideal, o orgulho, um passado glorioso, uma identidade, né? E o cão vivo, eu acho que representa a humildade, aquilo que ainda respira em nós, que talvez não seja tão bonito, mas que está em movimento, que está vivo. Então, eu acho ele aqui muito sistêmico nessa frase dele. Não importa a grandeza da imagem, importa a vida que pulsa, né? Então, quando a pessoa está viva, ela pode mudar de lugar, ela pode reconhecer os seus limites, ela pode pedir ajuda, ela pode incluir quem foi excluído, ela pode se reconciliar com a realidade ou com as pessoas, né? Então, a morte aqui, eu entendo que ela não é só física. Uma rigidez, uma pessoa rígida, também é uma pessoa morta, né? Alguém que fala assim, eu sou assim, né? Um mundo que se encaixe naquilo que eu sou. Isso não tem jeito, tá? Ou isso me define, eu sou assim, isso me define. Isso é uma rigidez, e isso que eu considero que é o leão morto. Por isso que esse verso é tão forte. Ele não romantiza, não é sobre
um ser grandioso. Ele está falando de estar vivo e disponível para a vida, né? Ele não está exaltando o cão, né? Não está exaltando a mediocridade. Ele está afirmando muito sistemicamente que onde há vida, há possibilidade de transformação. Eu gostei, né? Onde há vida, há possibilidade de transformação. É isso que ele está falando. Vamos ver o que falaram os filósofos. Vou reler a frase do Salomão. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então, Aristóteles, na obra dele, 300 anos antes de Cristo. Ética e Nicômaco, né? Então, você pegar o livro da Ética, depois de ler Salomão, fica uma coisa muito, muito clara. Para Aristóteles, a ética só acontece no exercício, na ação, no ato, nunca na ideia. Você só pode ser ético quando você age, não quando você pensa ali, né? Então Sócrates diz assim, Aristóteles, desculpa, é que eu li Sócrates também, mas eu escolhi Aristóteles hoje. Aristóteles diz assim, que a virtude não é um estado fixo. Eu sou virtuosa, pronto, acabou, sou virtuosa. Não é um título, não é uma imagem ideal, né? Ele fala que a virtude é uma prática viva, realizada no dia a dia. A virtude é uma prática viva, realizada no dia a dia, né? E a felicidade, que ele chama de eudaimonia, para Aristóteles, não é glória passada, nem perfeição abstrata. A felicidade, ele diz assim, Aristóteles, eu tenho que falar mais devagar, tá difícil para mim. Ele fala que a felicidade depende de estar em atividade. Uma pessoa que está na inércia não está feliz, né? A felicidade está em agir dentro daquilo que é possível aqui e agora. Então, se eu estou aqui agora falando com vocês e eu estou me sentindo bem, isso é felicidade. Isso que, né, Aristóteles chama de felicidade. E isso tem tudo a ver com Salomão, né? O leão morto, eu acho que pode simbolizar a virtude idealizada, a grandeza imaginada. E o cão vivo representa uma ação imperfeita, mas em movimento. Eu entendi que ele está falando do movimento da vida, de não ficar parado na fantasia, mas em agir. E Aristóteles faz a mesma coisa. Para Aristóteles, não tem um bem possível se não tiver uma ação, né? Não tem ética onde não tem um ato, né? Você fala, fulano é ético. Como você sabe? Você viu ele agir com ética? Entendeu? Tem que agir com aquilo lá. Então, se a pessoa é orgulhosa, é dura, não tem vida. E não tem escolha, porque eu sou assim e tá acabado. Um mundo que se adapte a mim. Bom dia, Daisy. E aí eu fui buscar mais lá atrás. Século 6 a.C., Lao Tzu escreveu Tao Te Ching. Todo mundo ouviu falar desse livro, essa obra, né? Então, Lao Tzu é o autor do Tao Te Ching, né? Uma filosofia inteiramente baseada na pessoa viva, mais importante do que algum ato grandioso. Então, estar vivo é o ato mais, se acordar de manhã, é o ato mais grandioso
dizem os filósofos e o Salomão, né? Então, o Lao Tse, Tao Te Ching, o Tao, né? Ele afirma repetidamente que a pessoa rígida está próxima da morte e que a pessoa mais flexível, que se adapta, está próxima da vida. O duro se quebra, o suave permanece, né? Que tem molejo, né? Tem uma tempestade, vem os raios, derruba quem? As árvores duras, né? Com tronco duro. E as outras, os bambus, eu vejo que os bambus eles voltam. Então aí, nada acontece, né? Tem um trecho essencial que diz assim: aquilo que vive é macio e adaptável. Aquilo que morre é rígido e fixo. Achei que estava idêntico ao Salomão, por isso que eu trouxe. Quando o Salomão fala leão morto, representa essa força rígida, a grandeza endurecida, a imagem congelada, né? O cão vivo representa aquilo que se move, aquilo que se adapta, o que permanece no fluxo do Tao. Para Lao Tse, a esperança não está na força, mas na capacidade, olha só, de continuar vivo, mesmo pequeno. Então, a esperança está na capacidade de continuar vivo. Claro, se você continua vivo, você pode ainda escolher fazer diferente. Então, tanto Aristóteles como Lao Tse, vindos de tradições completamente diferentes, um é chinês e o outro é grego, eles convergem com Salomão na mesma coisa. A vida vale mais do que a imagem. A vida vale mais do que a imagem. O movimento vale mais do que o ideal, né? E aquilo que ainda respira tem mais futuro do que aquilo que já se cristalizou. A esperança que o Salomão fala aqui não é promessa de sucesso, é a possibilidade de agir, de ajustar, de se mover. Isso que é importante, né? E isso só existe entre pessoas vivas, entre seres vivos, né? Então, a filosofia mais antiga concorda com Salomão. Não é a grandeza da pessoa que sustenta a vida, é o movimento, estar em movimento. Então, onde há vida, há possibilidades. Interessante, né? Vamos à visão literária. Bom dia, Deise. Bom dia, Carla. Bom dia, meninas. Vou ler de novo a frase de Salomão. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Quem eu trouxe? O maravilhoso Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Todo mundo sabe quem é. Se não leu o livro, viu em revista em quadrinho, viu o filme, todo mundo sabe quem é Dom Quixote. Então, relendo Dom Quixote, tem uma coisa que se impõe com força. Cervantes, ele não está ridicularizando um homem louco. Não, ele é louco, né? Ele está mostrando a potência de quem ainda está vivo, em movimento, mesmo fora da lógica do mundo, né? Dom Quixote é um homem frágil, ele é até ridículo, fora do seu lugar. Ele não é forte, ele não é nem respeitado, ele não vence ninguém, porque ele luta contra o moinho, mas ele está vivo, está caminhando, está tentando, está errando, está insistindo, entenderam? Achei maravilhoso. O mundo em volta do Dom Quixote é duro, é pragmático, é realista, né? E Sancho Panza, que é o escudeiro, sabe disso. Todo mundo sabe. Mas ainda assim, Dom Quixote cavalga e permanece aberto. Deixa aberto o sentido dele,
a imaginação, ele fica imaginando coisas incríveis, a possibilidade de um outro olhar. Então, o leão morto aqui seriam os homens perfeitamente adaptados, né? Que já desistiram de sonhar, desistiram de errar, desistiram de tentar, né? Cervantes parece caminhar junto com Salomão aqui. Não é a lucidez rígida que sustenta a vida. É o movimento imperfeito de quem anda e respira. Não é bonito? Cervantes, é o movimento imperfeito de quem ainda respira. Anda e ainda respira. Achei bem bonito. E achei um conto de Charles Dickens, chama Christmas Carol. Carol é a história de Natal, né? Ele constrói uma imagem muito bonita e muito de acordo com o verso de Salomão de hoje. Então, o personagem dele tem um nome complicado. Ele é rico, ele é poderoso, ele é respeitado, mas emocionalmente ele é rígido, fechado e isolado, né? Ele, biologicamente, ele está vivo, mas para ter uma relação, um vínculo, ele está morto. Para ter compaixão, para ter esperança, ele está morto. Então, a virada no livro acontece quando o personagem percebe algo muito simples, mas radical, é que enquanto ele está vivo, a história não acabou, né? Enquanto a gente está vivo, a história não acabou, a história não acaba. Enquanto a gente está vivo, a gente tem outras escolhas, pode fazer 1000 coisas diferentes, né? A gente pode mudar de lugar, a gente pode reparar algum mal feito, a gente pode pedir perdão, a gente pode agir diferente enquanto está vivo, né? Isso está explícito no livro, que não é a posição social que salva, não é a força econômica que salva, não é uma imagem respeitável que salva. O que salva é a vida ainda estar acontecendo, né? Então, o cão vivo, que Salomão fala, é o homem que aceita a sua pequenez, né? E volta a circular entre os outros. Tudo bem. Então, tanto Cervantes como Dickens, cada um da sua maneira, né? Confirma esse verso 4. A esperança não está na grandeza, nem na coerência perfeita, nem na força simbólica. A esperança está em continuar vivo, disponível para a vida. O leão morto pode ser admirável, mas ele não se transforma. O cão vivo pode ser frágil, mas ainda assim ele pode caminhar, né? Então, isso é suficiente para que algo novo aconteça. Então, a literatura confirma Salomão que enquanto alguém está vivo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, a vida pode se reorganizar, né? A gente faz nas constelações, o que a gente faz? A gente reorganiza. Tá bom? Vocês estão gostando? Fala para mim. Fala oi, tudo bem? Manda coraçãozinho, manda foguinho. Vamos nos mexer, gente? Vocês estão vivos ou estão mortos? Faz um movimento aí, não é só para ouvir, é para participar, viu? Então, vou ler de novo o verso do Salomão. Obrigado quem está mandando um coraçãozinho. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O que vocês preferem ser? Um cão vivo ou um leão morto? Eu achei um filme incrivelmente lindo, que me marcou muito. É um filme do final dos anos 80. Bom dia, Tânia querida, finalmente conseguiu entrar. Então, o filme chama-se Asas do Desejo. Não sei se vocês viram, mas o filme conta a história de 2 anjos que observam silenciosamente a vida em Berlim. Eles veem tudo.
Eles veem as dores, eles veem as perdas, eles veem as solidões, eles veem até os pensamentos que não são ditos, eles captam. Os gestos mínimos, eles percebem tudo, sabem tudo. Mas eles, anjos, não sentem nada, né? Eles são imortais, são lúcidos e elevados, mas não estão na vida. Eles observam a vida, né? Muito interessante. Então, um deles, Daniel, Rê, bom dia, Rê. Ele quer sentir o peso de um corpo. Ele quer tocar nas pessoas. Ele quer segurar as coisas. Ele quer amar. Né? Ele quer errar. Ele quer poder escolher. Então ele decide abrir mão da imortalidade para se tornar humano. E aí, esse momento é grandioso e concreto. Sentir frio, ele vai sentir frio, ele vai provar o café, vai perceber o sangue, ele vai estar presente, né? E é ali que o verso do Salomão ganha cor. Né? Então, o anjo, na realidade, o que ele está representando? O leão morto, perfeito, eterno, elevado, mas fora da experiência da vida. Eu achei perfeito esse filme. O humano representa o cão vivo, frágil, limitado, comum, mas capaz de sentir, capaz de escolher, capaz de se transformar. Então, Salomão diz assim, melhor o cão vivo do que o leão morto, né? E Wim Wenders, é o nome do diretor do filme, nos diz que não é a grandeza que importa, o que importa é estar dentro da vida. Esse filme, não percam quem não viu, é lindíssimo e tem tudo a ver com Salomão. Enquanto há vida, enquanto existe vida, mesmo com dor, a gente tem escolha, tem encontro, né? No filme de ontem a gente falava do encontro, tem uma esperança real, é o que o Salomão está nos dizendo, tem uma esperança enquanto você está vivo. Então, o filme, ele afirma algo muito simples e profundo. A perfeição não vive, não busca a perfeição, porque a perfeição é o leão morto. A eternidade não escolhe, o ideal não sente. Né? Só o que é vivo erra, só o que é vivo sofre, só o que é vivo ama, e só o que é vivo muda, pode escolher outra coisa. É isso que, em termos bíblicos, Salomão chama de esperança. Isso, para mim, é sistêmico também. Não é promessa de felicidade, mas possibilidade de presença. Eu estou aqui. Onde você está? Estou aqui. Lembra do verso que eu perguntei? Onde você está? Então, asas do desejo, mostra exatamente o que o Salomão está afirmando. Melhor uma vida frágil, limitada, mas com sensibilidade, do que uma existência perfeita fora da vida. Né? O que vocês acharam do filme? Ah, meu amor, achou fantástico. Obrigada, amor. Então, eu fiz 3 perguntas que eu vou compartilhar com vocês. Onde na minha vida eu tenho privilegiado a imagem, o ideal, a grandeza passada, em vez da vida possível hoje? Então, a vida possível hoje é diferente da vida que eu vivi lá atrás. Né? E se eu fico pensando, não, mas lá é que foi legal. Lá, não, quando eu era jovem, aquilo foi... Não, o ápice da minha vida é agora. É agora que eu estou viva. Eu estou no auge da minha vida, todo dia. Né? Então, não fique preso no leão morto. Aquilo que você viveu é o leão morto, já foi. Né? Então, o que em mim ainda está vivo, mesmo pequeno, mesmo frágil, mesmo imperfeito, e eu
não valorizo, né? Onde é que está esse cão vivo em mim que está pedindo atenção? Se eu escolhesse hoje a vida como ela é, não como eu gostaria que fosse, que pequeno movimento eu poderia fazer, né? Paulo está dizendo assim, esbarrando nas minhas limitações. Então, faz parte da vida, as nossas limitações fazem parte. A gente não voa, não tem asa. Aí a gente inventa um avião para voar, né? Mas assim, nós temos limitações, mas isso não nos torna menores. Nós somos seres humanos vivos, é isso que é o bonito do Salomão, né? Escolher estar vivo, não importa a imperfeição. Não precisa estar perfeito, precisa estar feito. Precisa agir para ter valor, né? Então a ética só acontece com o movimento, né? Tá bem bonito isso aqui, o pensamento de hoje. Então, vamos fechar os olhos um pouquinho, vou para a nossa meditação. Gente, conversa comigo um pouquinho. Estejam vivos. Vamos fechar os olhos um pouquinho, solta o ar. Vamos imaginar a cena do filme. Vou aproveitar o filme para a gente fazer a nossa meditação. Imagina um anjo que observa tudo lá de cima. O anjo vê tudo, mas não pode tocar em nada, né? Agora você imagina um momento que ele escolhe cair. Sentir o peso do corpo. Sente o peso do seu corpo. Sente o corpo que sente frio, que sente calor, que sente o gosto do café ou do chá, que ouve o som da cidade. Traz tudo isso para você. Sente o seu corpo agora. Sente a sua respiração, o seu pé no chão, o contato do seu pé no chão. Talvez a nossa vida hoje não seja tão grandiosa. Talvez a vida não seja como a gente sonhou, gostaria que fosse. Mas a vida está aqui. Nós estamos vivos. É isso que importa. O que Salomão diz, é isso que importa. Então respira. E deixa essa frase se acomodar. Enquanto estou vivo, algo ainda pode acontecer. Enquanto estou vivo, algo ainda pode acontecer. Não precisa ser muito, não precisa ser perfeito, só vivo. Fica uns instantes nesse lugar. Não tem promessa de grandeza, mas tem esperança. Enquanto você está vivo, tem esperança. E quando você quiser, pode abrir os seus olhos. Hoje estamos a 173 dias lendo Salomão, e Salomão nos lembra de uma coisa essencial. A esperança não está na força, a esperança não está na imagem, nem no passado glorioso. A esperança está em estar vivo. Amanhã a gente segue, verso 5 do capítulo 9. E ele vai continuar aprofundando esse contraste entre vivos e mortos e vai nos convidar a viver com mais consciência do tempo que a gente tem, né? Ter consciência do tempo que a gente tem. A gente não sabe, mas a gente tem um tempo, né? Então precisa ter consciência de aproveitar esse tempo. Cada dia que a gente está vivo é um presente, por isso que chama presente. Se vocês gostaram da live, se isso fez sentido para você, vamos seguir juntos. Para quem entrou no meio do caminho, essa live vai ficar gravada, você pode assistir quando quiser. E se você
ainda não faz parte da comunidade do Rei Salomão, aqui em cima tem um clipezinho, você clica e você entra direto na comunidade do WhatsApp do Rei Salomão e você vai receber a transcrição dessa live. A Tânia está falando assim, concordo, a esperança está em estar vivo. É isso aí, Tânia. Você e o Salomão, muito sábio. É o que o Salomão está nos dizendo, né? Então é isso por hoje, gente. Foi um prazer estar com vocês. Beijo carinhoso. Nos vemos. Ainda estou enrolando a língua. Nos vemos na segunda-feira. Rei Salomão, você, eu e ele entre nós. Bom caminho, bom final de semana. Aproveitem a vida. Cada dia é um presente. Até segunda.